Fatorização para trinômio da forma ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c, quarta parte. Então, vejamos mais aqui um exemplo deste tipo de fatorização. Temos aqui este formato, ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. E temos que transformar neste formato, como visto nas primeiras aulas de fatorização para trinômio, para poder conseguirmos desenvolver este trinômio. Então, o que podemos aqui fazer neste exemplo? A primeira coisa é verificar se é possível trabalhar com fator comum. Podemos perceber que temos fator comum entre 6, 10 e 4. Fator comum entre 6, 10 e 4 é o próprio 2. Então, eu tenho 2 em evidência. 6x ao quadrado dividido por 2, eu tenho 3x ao quadrado. Menos 10x dividido por 2, menos 5x. E menos 4, que divide por 2, eu tenho menos 2. Percebam que se eu multiplicar este valor em evidência por cada valor do parênteses, eu terei a mesma resposta. 2 vezes 3x ao quadrado, 6x ao quadrado. 2 vezes menos 5x, menos 10x. 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui, entre parênteses, eu terei a fatorização deste formato aqui, onde o coeficiente do primeiro termo é um número, em que, se eu tirar a raiz quadrada dele, não equivale à parte do segundo termo. E aqui, vamos trabalhar aquele conceito que aprendemos na aula passada. Vamos multiplicar por um número, no caso é o 3, porque temos aqui, e dividir pelo mesmo número, ou seja, estamos multiplicando por 1. Eu vou multiplicar esse 3 por cada termo que existe entre parênteses. Então, eu teria o 2, 3 que multiplica 3, 9x ao quadrado, menos 5 vezes 3, vou deixar quebrado, separado os dois números para facilitar o entendimento da conta, x e menos 3 vezes 2, 6. E tudo isto divide por 3, porque o 3 também está dividindo. E terei aqui, nesta parte, entre parênteses, eu vou trabalhar com este formato. A raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de 9x ao quadrado, é 3x, exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou criar os binômios. O primeiro binômio começa com 3x, e meu par de binômios. E o segundo binômio também começa com 3x. Lembrando que eu tenho este 2 aqui, e eu tenho menos o primeiro sinal do primeiro binômio será negativo. O sinal do segundo binômio é a combinação de menos com menos, que é mais. E tudo isso vai dividir por 3. Eu divido por 3. E agora eu tenho que achar os par de números, que se eu multiplicar, eu terei equivalente a menos 6, e se eu somar, eu terei equivalente a menos 5. Então, eu posso perceber que se eu tiver 6 e 1, eu terei menos 6, que multiplica 1, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, eu consegui aqui achar esses dois números. Na sequência, eu vou achar o fator comum entre cada binômio, eu terei aqui o 2. O fator comum entre 3 e 6 é o 3. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. 3x que divide 3, eu tenho x. Menos 6 que divide 3, menos 2. Fecha parênteses. 3x e mais 1 não há fator comum, então eu copio eles novamente. 3x mais 1, fecha parênteses. E tudo isto que divide 3. Corto este 3 com este 3, eu terei 2 vezes x menos 2 vezes 3x mais 1. Ou, se eu quiser também, eu posso fazer esse 2 com a distributiva com o primeiro ou o segundo binômio. Então, eu posso ter 2x, porque 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4, que multiplica 3x mais 1. As duas formas estão corretas, mas a mais utilizada é a primeira. Então, eu resolvi aqui a fatorização deste trinômio. Vamos verificar o próximo exemplo.
Portanto, neste exemplo, temos 6x² menos 13ax menos 15a ao quadrado. Aqui, podemos perceber que eu posso trabalhar tanto com o primeiro termo em 6x² quanto menos 15a ao quadrado. Só que temos aqui o menos 15 negativo, então facilita muito mais trabalhar primeiro com 6x². E vamos analisar este exemplo. A primeira coisa, podemos fazer o fator comum? Não há fator comum. Então, vamos trabalhar em cima dessa fórmula, porque aqui temos um coeficiente que, se acharmos a raiz quadrada do primeiro termo, não equivalerá à parte do segundo termo. Então, o que faremos aqui? Vamos multiplicar por 6, que divide 6. E teremos aqui 6 vezes 6, 36x², menos 13. Vamos multiplicar este 6 por aqui, então ficará 13. Vou colocar o a separado, 6 e x. A hora que tirarmos a raiz quadrada de 36x, vai equivaler a 6x, justamente o que eu tenho aqui. O 13a será referente aos dois números que eu irei achar, que, se eu somar, tem que dar este aqui. Menos 15a² vezes 6 equivale a 90a². E tudo isto vai se dividir por este 6 aqui. E aí sim, eu vou achar a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de 36x² é 6x. Então, eu terei meu par de binômios, 6x. Tem o primeiro sinal, é negativo, que vai subtrair a um valor que vou ainda descobrir, que multiplica o 6x, o sinal dele é a combinação deste menos com este menos, menos com menos mais, que vai somar ao outro número que eu ainda vou descobrir. Tudo isto dividido pelo 6. E quais são os dois números que, se eu multiplicar, eu terei menos 90, e se eu calcular, eu terei menos 13a. Se eu multiplicar, eu terei menos 90a², e se eu somar, eu terei menos 13. Então, vamos fatorar o 90. O 90 é possível dividir por 2, que dá 45. 45 eu não consigo dividir por 2, eu consigo dividir por 3, que eu tenho 15. 15 dividido por 3, eu tenho 5. 5 eu já consigo dividir por 5, que dá 1. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. E quais são os dois grupos de números aqui, que, se eu multiplicar, eu tenho 90, e se eu calcular, somar, eu terei menos 13. Se eu pegar 5 vezes 3, eu tenho 15. 3 vezes 2, 6. 15 vezes 6, 90. E eu tenho menos 15 mais 6, não equivale a menos 3. Então, eu tenho que achar outro par de grupos. Se eu pegar o 2, o 3 e o 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 e 5. Vamos tentar o 18 e 5. 18 vezes 5, eu tenho 90. Se eu pegar o menos 18 mais 5, eu terei 13. Então, eu terei aqui sempre no primeiro binômio o maior número, no caso 18, e depois o menor número, que é o 5. Menos 18, porque este sinal aqui conta. Menos 18 mais 5, eu tenho menos 13. E menos 18 vezes 5, menos com mais, menos 18 vezes 5, 90. E a parte literal, porque essa parte aqui literal pertence aos binômios. Então, se eu sei que, se eu multiplicar a vezes a, eu tenho a ao quadrado. A vezes a ao quadrado. Se eu calcular valores com termos iguais, eu tenho a possibilidade de calcular. Então, eu posso calcular menos 18a mais 5a equivale a menos 13a. E menos 18a vezes 5a, eu tenho menos 90a², porque a vezes a ao quadrado. E, na sequência, eu vou achar o fator comum entre os binômios. No caso aqui, eu tenho só fator comum no primeiro binômio. Eu terei o fator comum entre 6 e 18 é 6. Tenho 6. 6x, que divide 6, x. Menos 18a, que divide 6, 3a.
fecha parênteses, que multiplica. Aqui não há fator comum, então eu copio ele novamente. Tudo isto que divide por 6. Eu percebo que eu tenho 6 aqui e 6 aqui, então eu posso cortá-lo. E a minha resposta aqui será x menos 3a, que multiplica 6x mais 5a, exatamente o que sobrou daqui. Portanto, eu acho aqui a fatorização deste trinômio. Se eu aplicar a distributiva entre eles, eu acharei exatamente este trinômio. Eu vos convido a assistir o próximo vídeo contendo mais exemplos sobre fatorização para o trinômio desta forma. Ou vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site do Tareas Plus.